Nesse vídeo vamos iniciar o estudo do capítulo 5 do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, pelo espírito de Caibar Schutel, pelas mãos de Adriana e Abel Glass. Fechamos no vídeo passado o capítulo 4. E agora vamos iniciar e conhecer os relatos de habitantes do umbral denso, nova faixa de vibração em região umbralina. Capítulo 5. O item 1, ministros religiosos. E a primeira história, o primeiro relato desse capítulo é o relato de um Papa. Antes do relato desse Papa, vamos a uma informação importante que Caibar Schutel nos traz aqui no rodapé do livro. Todos os relatos colhidos de habitantes das zonas umbralinas advêm de espíritos já resgatados. Atualmente, alguns são residentes da colônia espiritual Alvorada Nova. Outros estão reencarnados. Os nomes usados nesta obra são fictícios, para não haver identificação dos envolvidos na narrativa. Dito isso, vamos à história desse Papa. Eu não estou andando simplesmente, mas estou pairando sobre corpos imundos e infectos, além de se tratar de um terreno arenoso e desgastante para as minhas vestes eclesiásticas. Não sou um qualquer, mas sou o chefe da maior igreja, aliás, da maior congregação de fiéis do mundo. Devo ser respeitado aqui, embora não ache estar no lugar devido. Caminhando entre as pedras e galhos retorcidos, tendo o escuro céu por testemunha, o Papa ajeita o seu enorme manto vermelho com detalhes dourados para prosseguir. A escuridão deste local afeta a minha saúde e até mesmo a minha clemência, tão benemérita quanto útil para as criaturas inferiores. Ditei ordens e sempre me fiz acatar. Não será agora que tudo mudará, pois continuo o supremo pontífice da maior igreja do planeta. Lamento sujar meus sapatos, especialmente confeccionados para mim, nesta superfície pobre e rude. Na verdade, até compreendo os desígnios divinos. Querem que eu, o supremo líder, passe alguns momentos com o nosso Senhor Jesus. Oh, que maçante! Visto poder apresentar meu currículo de bondade e benemerências para dar fim a este suplício tão desgastante. Ele então encara o horizonte e vislumbra uma luz distante, fruto do brilho de uma cidade espiritual. Minha túnica tão alva arrasta-se nesse solo podre e se suja sem que eu possa fazer nada. Pergunto-me, onde estão meus vassalos? Acho que faz parte dessa provação pelos passos do Cristo, até que eu seja recebido no seio do Senhor Deus com festa, alegria e muita luz. Irrita-me um pouco esta escuridão, além de não encontrar pessoas compatíveis com a minha dignidade para conversar ou, enfim, trocar alguma experiência. Aquele ali que passa rápido é um chefe de Estado. Sua persistência em encontrar alguém com quem se identifique o faz visualizar uma personagem histórica, conhecida, mas era somente mais um vulto ignorado e sem nome. Pobre dele, reinou e reinou,
para nada conseguir e nem percebe que aqui estou para abençoá-lo, como a nossa posição permite fazer em terra. Que tolice! Basta um beijo sincero em minha mão, melhor, em meu anel de ouro do pescador, para que tudo se transforme. Meu anel dourado. Onde está? Céus! Que mundo abjeto é este que tem a audácia de subtrair pertences sagrados? Alguns nesse antro, com o perdão do termo, chamam-me de astucioso. Soa-me um tanto jocoso, pois artimanha nunca fiz, mas sou esperto. Como chegaria onde atingi se não fosse sagaz? Um momento, pois meu sapato saiu do meu pé, culpa deste terreno horrível. Ele então ajeita em seus pés o que considera ser sapatos nobres, seus sapatos, mas que não passam de meras projeções mentais. Quando estava no auge do meu poder, jamais seria capaz de supor a chegada a esse estágio de vida miserável, onde passo a maior parte do tempo vagando e buscando meus fiéis. Onde eles estão? Por que o Altíssimo os esconde de mim? Não sou igual a essa gente que se esconde nos buracos das fendas, das rochas e carrega consigo culpas e mais culpas. Não, eu nada fiz de errado em minha brilhante trajetória. De uma pessoa simples, segundo a imprensa mundial, ao estrelato eclesiástico. Este sou eu, um humilde servo de Deus que, infelizmente, não encontra paz, nem o céu que lhe fora prometido. Se fiz alianças com outros chefes de Estado ou governo, pouco importa. Fiz o que havia de ser feito no plano das concretudes. Como julgar um soberano pelos seus atos de soberania? Impossível. Quero crer que em breve estarei junto aos meus, gozando do céu prometido, pois eu, ninguém mais, tenho merecimento para nele ingressar, com toda a pompa cabível. Esse aí foi o relato do Papa, o primeiro relato do capítulo 5, do item Ministros Religiosos. Vamos agora saber como foi a experiência pretérita desse espírito. Este Papa não aceita a sua atual condição. Vaga pelo umbral denso como se estivesse carregando o manto do poder e da retidão. Não é um espírito maldoso, mas muito orgulhoso e vaidoso. Supõe-se acima de qualquer outro ser. Dentro de sua ótica permissiva, atuou de maneira decisiva para acarretar danos a muitos na vida encarnada. Precisa abrir mão de sua visão deturpada e aceitar humildemente o seu caminho. Por certo, não ingressará na colônia vestido em trajes finos e belos, como se fosse um autêntico soberano. O tempo de depuração indicará o momento adequado. Esse, então, é o primeiro relato do capítulo 5 que vamos estudar. Relatos de habitantes do umbral denso. Item 1, os ministros religiosos. E nesse item nós vamos estudar um padre, o papa, um médium, um pastor, mostrando que as situações de equívocos acontecem em todos os lugares. Todos. E nesse primeiro estudo temos a história de um espírito imortal, como todos nós imortais, que teve uma experiência pretérita no plano físico, à frente da Igreja Católica, como chefe maior, com o título de um Papa. Uma experiência como Papa.
porém ele não é diferente de ninguém, e, mesmo sendo um Papa, ele desencarnou. E despertou aonde? De que maneira esse espírito despertou no umbral denso? Sozinho, fingindo uma situação, fingindo uma normalidade que não era real, fictícia, um processo de auto-negação, auto-enganação. E é assim que muitas vezes a gente se porta mesmo, se enganando, fugindo da realidade, fugindo das verdades, fugindo de nossas responsabilidades. Afinal de contas, é mais fácil não assumir o caso, não assumir a responsabilidade, não olhar para o meu equívoco, porque dói, né? Não é fácil olhar para as nossas lacunas em aberto. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não, ele escolheu, ele errou, eu não participei disso. Não. Porque fulano fez tal coisa, aí eu tive que fazer. Então, terceirizar as coisas é mais confortável do que, de fato, olhar para dentro de nós e fugirmos da negação e da mentira. Ele foi um Papa, ele não é. Ele esteve, ele não está. Durante um período, um tempo, uma experiência, ele esteve nesse papel. Acabou. Não tem mais. Mas ele segue lá, fingindo. A indumentária ele finge projeção mental. O anel, o sapato. Tudo isso para se enganar. Desperta sozinho. A região do umbral denso ela é mais grave do que a região nebulosa que estudamos em vídeos anteriores. A queda é maior. Porque as responsabilidades são outras. Afinal de contas, quanto maior é o cargo, mais responsabilidade. E ele diz que ele foi trabalhando para conquistar esse cargo. E conquistou. Foi um mérito, de fato. Ele diz de maneira sagaz, astuta, que fez conchavos com governos, e aí provavelmente dentro mesmo, lá da igreja, ele fez esquemas. Onde estão meus fiéis? Ele diz isso, né? Onde estão meus fiéis? Para que eu possa abençoar, beijar, beijem a minha mão. E passa um tempo lá. Porque Caibar nos diz, ele precisa aceitar a humildade. Porque ele tinha uma visão deturpada do todo. Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E esse ditado tem um fundo de verdade, porque você deseja algo, correto? Se eu lhe desse algo, isso será pedra de tropeço para você ou não? Eu quero ganhar na Mega Sena. Você está preparado para ser rico? Ser milionário? E ter que arcar com a responsabilidade do dinheiro em excesso? A riqueza é das provas mais difíceis. Estudamos no vídeo anterior, junto da beleza. Está preparado? Quer mesmo? Eu não quero. Eu não quero. Porque eu não me conheço. Eu não sei se eu saberei me portar com o excesso de dinheiro na minha conta bancária. Claro que eu tenho ideias, mas quando isso se concretiza, será que não há uma mudança ali no íntimo? Porque uma coisa é não ter e desejar, outra coisa é ter. O comportamento é outro. Nós somos frágeis.
Quantas pessoas não desejam casamento, se casam e se frustram? Quantas pessoas não desejam ter filhos, os filhos vêm e elas não cuidam dos filhos? Quantas pessoas não desejam cargos e vão alçando a esses cargos e vão se perdendo na caminhada? E de repente são pessoas completamente estranhas das pessoas que foram no passado. Será que então de fato eu estou preparado para aquilo que eu desejo? Eu desejo andar com Jesus, eu desejo andar com os apóstolos, eu desejo uma cidade espiritual. Você está preparado para isso? Para o trabalho que virá junto a esse cargo? Todo cargo está atrelado a uma obrigação, ou não? Você trabalha em um lugar. No lugar onde você trabalha, independente de onde seja, empresa, em casa, num serviço voluntário, não interessa. Em algum lugar você faz algo. Esse algo está atrelado àquilo que os outros esperam de você. Ou não. Então, quanto mais alto o cargo, mais vão exigir de você. Você está preparado? Ele quis ser papa. O chefe de uma igreja, e aí não importa a corrente religiosa, o chefe de uma religião, ele responde diretamente pelos caminhos que muitos seguem, porque ele é o guia. E muitos seguem o guia, não pensam por suas próprias cabeças. O chefe da religião fala, eles fazem. Olha a responsabilidade. Então a queda de muitos vai na conta de um só? Não. Esse que é o guia, ele tem, claro, uma grande parcela de responsabilidade. Mas aquele que se deixa levar por qualquer vento, sem pensar, sem raciocinar, sem ter a fé raciocinada, também é culpado, logicamente, que se deixou levar. Porque nós podemos ter uma certeza na vida. O universo manda recado. Manda advertência. Não vai por aí. Mas aí, não, eu vou por aqui. Porque ele está falando, eu acredito nele. Eu sigo o meu líder. O líder da igreja, o líder da religião, o líder da seita. E aí, como ovelhas, vão seguindo o pastor. Que pastor nós estamos seguindo? Eu sigo um. Mas outros seguem outros pastores. Esses pastores estão levando suas ovelhas para onde? Para o abismo? Com certeza muitos levam para abismos. Daí o cuidado que a gente tem que ter com os nossos desejos. Eu não me conheço. Eu ainda estou me conhecendo, aprendendo quem eu sou. Nós não conhecemos o outro e malemar conhecemos nós mesmos. Nós podemos ter um filho e com ele ter uma convivência de 50 anos. A gente não vai conhecer ele. A gente vai ter uma ideia do que ele é capaz, do que não é capaz. Mas conhecer de fato, a gente malemar se conhece. E quando a gente lê a história desses poderosos, porque quanto mais denso o umbral, mais poder eles tiveram. Porque a queda é maior. E um Papa tem muito poder. Muito poder. São milhões que aceitam aquilo que ele diz. E um Papa também está rodeado por políticas religiosas. Não podemos nos enganar, achando que as igrejas, que as correntes religiosas, não têm infiltrado dentro delas, e aí estou falando de todas, não é da católica, de todas, a politicagem, o orgulho, a vaidade, o desejo de estar na frente, de comandar, de estar nos holofotes. Tem também o poderio financeiro. Tem muito por trás da cortina. Em todas as religiões,
Existem situações em aberto. Todas. Nenhuma é imaculada. A fonte pode ser imaculada. A fonte. O núcleo. A essência. Aí sim. Mas o homem pega aquilo ali e começa a manipular. A seu bel prazer. E aí as furnas umbralinas estão recheadas de religiosos, ministros religiosos. E ele diz, na verdade, até compreendo os desígnios divinos. Ele acha que ele foi colocado lá para seguir os passos como ele diz, né? Nosso Senhor Jesus. Senhor significa, né? Quando a gente volta no período da escravidão, né? O Senhor dos escravos. Então, Jesus é dono? Não, Jesus não é dono. Jesus é mestre, não é Senhor. Jesus não é Senhor, é mestre. Mestre, aquele que indica o caminho. E não é dono. Então ele diz aqui, nosso Senhor, como se nós pertencêssemos a Jesus. De maneira nenhuma. Jesus é Espírito como eu sou. Com a diferença de que ele tem uma evolução muito mais adiantada do que nós. Mas que não tem nenhum mérito particularizado. E sim, só conquistas dentro dele. E fica ali, como outros personagens, naquela região, para lá e para cá, se portando, se comportando como se ele ainda fosse o Papa. E é interessante quando ele diz, meu anel dourado. Ele não tem mais o anel, ele acha que alguém roubou. Se um Papa, no caso dele, segue Jesus, Jesus usava anel, corrente, sapato feito sob medida para ele, com calçado de veludo. Jesus andava descalço e de sandália. Jesus usava aquela indumentária toda, fazia toda aquela liturgia? Não. Então quem segue Jesus, seguir Jesus, não vai repetir esse tipo de coisa que é uma coisa criada pós-cristianismo primitivo. Mas Caibar nos diz, não é um espírito maldoso. Ele não é mau na concepção da palavra. Não, maldoso não. Mas não adianta eu não ser maldoso e ser egoísta e orgulhoso. Aí não adianta. Aí não adianta. Porque é mal do mesmo jeito. Ele não tinha o desejo de fazer mal, mas o orgulho ali pavimentou a sua caminhada. E aí cai naquela história que tanto a gente conversa aqui no canal, né, da fantasia, do céu, do paraíso, do purgatório, do inferno, toda essa história já que a gente já falou já muitas vezes, que não existe, né, que teve uma função lá atrás, no passado, mas no passado de um período medieval e pré-medieval. Vestido de trajes finos e belos, achando que dessa maneira ele vai acessar o paraíso. De maneira nenhuma. O que mostra que quanto mais alto o cargo, mais responsabilidade. E toda a responsabilidade cai na cabeça daquele que assumiu essa responsabilidade. Daí o cuidado que a gente tem que ter com os nossos objetivos. Nada supera a tranquilidade da humildade no coração. Nada. Se a gente busca a porta da humildade, a tranquilidade, a paz irá nos visitar naturalmente. E as respostas para as nossas questões vão surgindo. Porque a gente não precisa cobrar nada de Deus, nada de Jesus. Como nós vimos em outras histórias aqui no canal, personagens que cobram porque elas foram boas, porque elas fizeram isso ou aquilo.
humildade para entender o que eu recebo é o que eu preciso. Onde eu estou é onde eu preciso estar para trabalhar. Na família onde eu estou, com filhos difíceis, com pais difíceis, com mães difíceis, é onde eu preciso trabalhar. É meu campo de trabalho, é meu arado ali. Ninguém falou que é fácil. Mas e a confiança? Onde ela está? Lembrando, é passageiro, vai passar. Vai passar. Mas se a gente não tem coragem para enfrentar essa prova, que prova que a gente vai então querer enfrentar? Que desafio então vai me ser posto ali na frente? Sendo que todo desafio eu refugo. Então, a humildade para procurar o autoconhecimento, homem, conhece-te a ti mesmo. Para conhecer a verdade que liberta, para ter olhos e ouvidos, para ver e ouvir, e para entender que no mundo teremos aflições, mas que a gente precisa de bom ânimo. Bom ânimo. E caminhar pelas trilhas que estão sendo sempre iluminadas. De muitas maneiras. Fugindo do egoísmo, da vaidade, do orgulho, dos desejos de coisas das quais são maiores do que a gente. Humildade. Essa é uma palavra que o homem tem esquecido. Hoje, eu sou espírita. No passado, eu posso ter caminhado pelas catedrais católicas. Por isso, muito respeito a todas as religiões. Eu posso ter caminhado pelas trilhas do protestantismo, sem dúvida nenhuma. A questão é o homem e o que ele faz daquilo que ele recebe. Hoje a Igreja Católica tem um Papa que é humilde, que é cristão, que é fraternal, que escolheu o nome Francisco por causa de Francisco de Assis. Para quem não conhece, fica a dica. Buscar a história de Francisco de Assis. Reencarnação de João Evangelista. É o mesmo espírito. E que está prestes a reencarnar, provavelmente nas próximas décadas. Para novamente, fazer o trabalho que ele fez no período medieval. Trazendo luz aonde há sombras. Clareando aonde está escuro. Por isso, o meu total respeito ao Papa Francisco. Uma figura doce, mas energética, que está procurando levar aqueles que seguem aquilo que ele diz o melhor caminho. Não é fácil. A responsabilidade desse homem é muito grande. Por isso nós precisamos ter o olho de entender isso. E olhar também para nós. Para nós. No entendimento de que estamos caminhando. E cada pequeno aprendizado é uma mudança fundamental para o nosso amanhã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.